Queridos irmãos, queridas irmãs, no ideal espírita, que Jesus nos guarde na sua infinita paz e luz. Na alegria de estarmos reunidos novamente aqui na Casa Espírita, nesse recanto de luz, aqui a gente vem para nós podermos envolver a nossa mente, o nosso coração, nas mensagens consoladoras do Evangelho e da doutrina espírita. Que todos sejam muito bem acolhidos pela espiritualidade amiga aqui presente e por todos nós por estarmos juntos aqui nesta casa de paz e de oração. Nós vamos lembrar da nossa macarronada, né? Como toda segunda-feira a gente fala, é dia 25 de abril, para retirar lá no salão de almoço da Meimei. É o mesmo valor de já há algum tempo, R$30, 1 quilo de macarrão. Nós ainda temos alguns convites a colocar, então nós precisamos de ajuda, né, para que nos auxiliem a vender, nos auxiliem no dia do trabalho também, porque precisamos de muita ajuda para que o trabalho seja o sucesso que sempre foi, e com certeza o será desta vez também. Com os corações amorosos, que nos ajudam com as vibrações, com a venda, com o auxílio do trabalho, enfim, para que nós possamos realizar mais uma vez este evento. Então nós vamos convidar a nossa companheira Dejanira, que irá proferir a prece para nós desta noite. Então, vamos, neste momento, acalmar os nossos pensamentos, nosso coração, e sentirmos o envolvimento das energias benfazejas desta casa, que tão bem nos acolhe todas as vezes que aqui chegamos. E vamos pedir a Deus, nosso Pai maior, que nos envolva, que nos cubra com as suas bênçãos de luz e de misericórdia. Que o Mestre Jesus possa tocar os nossos corações com a mensagem desta noite, que bem sabemos que todas as mensagens que aqui recebemos é para nos fazer e nos tornar pessoas melhores. E que assim possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Sempre com o coração em paz, os pensamentos das melhores coisas que possam nos envolver e nos ocorrer, e que a semana seja de muita paz, de alegrias e de bênçãos infinitas em nossas vidas. E que assim seja. Meus irmãos, esse é Gilberto. Gilberto Vanetti, que vem lá de Valentim Gentil. Claro que vocês já o conhecem aqui da casa. Então, eu estava agradecendo por aceitar, né, o convite que a gente sempre faz. Ele também tem seus afazeres lá na casa, uma casa muito estruturada, que de vez em quando nós baixamos por lá, né, Gilberto? Muito, muito bom o trabalho deles, a casa, uma beleza. E hoje, então, ele empreendeu essa viagem para vir nos trazer a mensagem consoladora, como nós falamos, né, do Evangelho e da doutrina espírita. Então, nós vamos deixar que o Gilberto conduza o trabalho.
Pessoal, uma boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar a essa casa, rever os amigos, pessoas que já são caras ao nosso coração, e rostinhos novos que estão aí, né? E que nós estamos conhecendo hoje. E nessa oportunidade, nós rogamos a Jesus que nos abençoe e que nos dê sempre a sua paz. Hoje nós vamos falar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falar um pouquinho. O capítulo é muito extenso, né? E tem muito a ser abordado nesse capítulo. Ele é o capítulo que fala da caridade, onde Kardec fala lá: fora da caridade não há salvação. Allan Kardec ele poderia falar muito bem assim, fazer a seguinte colocação: fora do Espiritismo não há salvação, por ele ser espírita, por ele estar codificando, organizando a doutrina espírita. Mas ele foi totalmente imparcial. Ele diz da seguinte forma: fora da caridade não há salvação. Então, esse capítulo do Evangelho é muito importante para nós, porque as religiões tradicionais, elas têm o dogma, né? Principalmente a religião católica, ela tem o dogma de fora da igreja não há salvação. Não que nós estamos aqui comentando ou querendo discordar com a fé dos nossos companheiros católicos. Nós estamos aqui comentando para entender esta colocação, que também está, né, no item 8 desse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem criou esse dogma, fora da igreja não há salvação, foi um bispo Cipriano de Cartago. Ele foi um bispo do século III, 300 anos depois de Cristo, né? Por que Cipriano de Cartago? Porque ele era da cidade de Cartago. Cartago é uma cidade num país pequenino da África, no norte da África, que se chama Tunísia. Então, ele, como naquela época, ele tinha grande dificuldade de arrebanhar os fiéis para a igreja, como até hoje existe essa certa dificuldade de arrebanhar as pessoas para participar de uma religião, né? Ele usou a metáfora que está lá na Gênese da Bíblia Sagrada, no capítulo 6, no item 6, onde lá descreve a narrativa, né, da Arca de Noé, onde lá descreve que somente quem esteve dentro da Arca de Noé é que teve salvação. Vocês estão entendendo? Então, ele usou essa metáfora da Arca de Noé, dizendo da seguinte forma: quem não estiver dentro da igreja não terá salvação. E eu achei uma colocação tão interessante, tão sábia, né? Gente, 300 anos depois de Cristo, no século III, o bispo Cipriano teve essa inteligência, uma forma de trazer as pessoas para a igreja. Mas nós sabemos que Cristo está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Está dentro do nosso lar, está nas igrejas, está nas casas espíritas, está no trabalho, está dentro do nosso coração, né? Ele faz parte da nossa vida. Deus faz parte da nossa vida. O próprio Paulo de Tarso, ele fala que entre a fé, a esperança e a caridade, qual é o mais importante? A caridade. Porque não adianta nós termos fé, né? Fé em Deus, fé em Jesus, se nós ficarmos somente na fé, nós não colocar a nossa fé em movimento, porque a caridade é a fé em movimento. Nada adianta nós termos esperança, não a esperança de esperar,
a esperança de ter esperança para dias melhores. De nada adianta nós ficarmos esperançosos que alguma dificuldade da nossa vida vai passar, se nós não colocarmos em prática aquilo que o próprio Cristo nos ensinou, que somente a caridade nos salva. E o que seria a salvação? A salvação do outro? Não. A salvação de nós próprios. A nossa luta aqui na terra não é com o outro, não é com o próximo, é conosco mesmos. O que seria isto? Nos libertarmos de sentimentos de até então nos aprisiona no sofrimento. De nos libertar de sentimentos que nós trazemos de vidas de outrora, de vidas anteriores, de vidas passadas, a qual nós estamos reencarnados aqui hoje a fim de corrigir tudo isto, ou boa parte disto, né? Então, é óbvio que as religiões, elas determinam, né? Elas orientam qual é o meio mais prático, né? De nós adquirir a salvação espiritual. Na doutrina espírita, nós temos o Livro dos Espíritos. E na pergunta 982 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta da seguinte forma para os espíritos da codificação. A pergunta 982. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? O que ele pergunta? Ele pergunta se basta sermos espíritas, crer nas manifestações que a doutrina espírita nos proporciona, para que nós possamos, na vida futura, ele se refere quando nós deixarmos o corpo físico e nos tornarmos espíritos libertos da matéria. Basta sermos espíritas, vir na casa espírita, trabalhar nos trabalhos assistenciais que a casa espírita nos oferece, estudar a doutrina espírita, ou seja, ser um espírita assíduo e crer nas manifestações, na existência do espírito após a morte do corpo físico, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, ou seja, ele pergunta se basta nós sermos espíritas para que quando a gente desencarnar, nós encontrar sorte lá na vida futura. E quando nós falamos em sorte, todo mundo alinha a sorte com coisa boa, concorda comigo? Então basta ser espírita para quando a gente desencarnar, encontrar a felicidade, a salvação. O que ele fala? Qual que é a resposta dos espíritos da codificação? Se assim fosse, aqueles que não tiveram acesso à doutrina espírita, ou até mesmo que às vezes nem acredita o que a doutrina espírita prega, não teriam salvação. Ele diz o seguinte, e continua, é o bem que assegura a sorte no futuro. E ele continua, ora, o bem é sempre o bem, em qualquer que seja a via a qual se conduz. Olha que resposta sábia dos espíritos. O que ele fala? Ele fala o seguinte, que às vezes pessoas que não têm religião nenhuma e que muitas das vezes se comportam como espíritas, como nós, sendo espíritas, deveríamos nos comportar na vida. Pessoas que não têm religião nenhuma, que não conhecem o Evangelho, que não é da Igreja Católica, que não é da Igreja Evangélica, que não é da doutrina espírita, que não conhece nada do Evangelho do Cristo, mas são pessoas boas, pessoas caridosas. Ora, se fosse assim, né, eles não teriam oportunidade de conseguir a salvação espiritual. Ele fala que o bem é sempre o bem, em qualquer que seja a via a qual lhe conduz. O bem é o mesmo bem na doutrina espírita, na igreja evangélica e na igreja católica. Qualquer que seja a igreja que prega, que ensina o evangelho do Cristo. Qualquer que seja a igreja cristã. É óbvio que nós temos o acesso à doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela consola muito mais do que outras religiões. Não
dizendo que outras religiões, elas não orientam e não consolam. A doutrina espírita, ela nos orienta e nos consola a mais, por quê? Porque nós acreditamos que a nossa vida não é só a vida na terra, que depois que o nosso corpo desencarnar, o nosso espírito continuar vivendo, e a vida continua. E tem problemas que nós não conseguimos solucionar nessa existência, porque nós temos que passar por ele. E se nós não solucionar alguns problemas nessa vida, esse problema continuará conosco para que nós possamos solucioná-los em vidas futuras, né? Então, a doutrina espírita nos orienta de onde que nós viemos, por que é que nós estamos aqui reencarnados hoje na cidade de Fernandópolis, vocês aqui em Fernandópolis, eu lá em Valentim Gentil. Por que nós estamos num núcleo de amigos nessa casa espírita? Por que nós estamos aqui? Por que eu tenho algumas enfermidades, algumas dificuldades, algumas deficiências emocionais? E para onde que eu vou? Né? Isso é importante, porque a doutrina espírita realmente nos consola. O maior exemplo de caridade foi nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele nos serve de guia e modelo. Na pergunta 625, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Codificação: qual é? Quem Deus lhe colocou ao mundo para nos servir de guia e modelo? Qual é o exemplo mais perfeito que Deus nos deixou no mundo para nos servir de guia e modelo? A resposta é simples: vede Jesus. Então Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele nos trouxe muitas demonstrações de caridade. A própria encarnação dele aqui foi o maior exemplo de caridade que ele pudesse nos doar. Ele não tinha um motivo, débitos a serem quitados perante a lei de Deus, nada a expiar. Então, qual foi a intenção de Jesus encarnar aqui na terra? Para nos trazer a caridade do entendimento, de nos mostrar realmente o caminho que nós temos que caminhar durante a nossa vida. E lá no mesmo capítulo 15, no primeiro item, lá nas últimas pregações, ele estava, né, com os apóstolos, e os apóstolos discutindo ali, conversando com ele, e os apóstolos perguntou a ele: mestre, o que nós devemos fazer para continuar apostolado e ganhar o reino dos céus? Aí ele olha para os apóstolos e fala assim: quando tive fome, tu me deste de comer. Quando tive sede, tu me deste de beber. Quando estava nu, tu viestes e me cobristes. Quando eu estava doente, tu viestes me visitar. Quando eu estava preso, tu fostes me vir. Aí os apóstolos olham para ele, Pedro principalmente, e perguntam: mestre, mas quando é que nós vimos vós com fome e lhe demos de comer? Estava com sede e lhe demos de beber? Quando é que tu estava nu e nós fomos lá e te vestimos? Quando tu estava doente e fomos te visitar? Quando, mestre, vós estava encarcerado e preso e nós fomos te ver? Aí Jesus diz para eles: em verdade eu vos digo, que quando vós fizer tudo isso a um dos mais pequeninos, dos meus pequeninos, é a mim que vós faz. Então, Jesus nos convida a fazer a caridade a qualquer um que seja os pequeninos dele. E quando nós dizemos os pequeninos, nós entendemos que caridade é toda a ação do bem, em qualquer que seja a circunstância de nossa vida. Por exemplo, se nós encontrarmos um animal, um animalzinho, um cachorro, um gato, né? Qualquer que seja o animal sofrendo, doente, com fome, acolhemos esse animalzinho,
trazemos ao nosso coração, curamos, dando de comer a eles, né? E fazemos com que a dor dele possa ser sanada, é caridade ou não é, gente? É uma caridade muito grande, né? É muito importante, porque às vezes nós ficamos circunscritos na caridade somente ao meu semelhante. E o meu semelhante é toda a criação de Deus. Certa feita, o meu trabalho, às vezes eu tenho que viajar por aí pela região. Eu estava indo para Araçatuba na época da seca. Estava bem seco mesmo, aquele pasto seco. E logo eu avistei uma fumaça na beira da rodovia e tinha um senhorzinho, não perguntei a idade para ele, mas ele deveria ter mais de 70 anos de idade. Ele estava só, com o carro estacionado na beira da rodovia, e estava ali com o tapete do carro, batendo nas labaredas de fogo, que algum desavisado passou antes dele, atirou o cigarro e causou um incêndio ali. Ele parou o carro, foi lá, apagando aquele incêndio. Eu, quando vi aquilo, eu falei assim comigo mesmo, não posso ir embora deixar ele sozinho, né? Olha o exemplo de caridade. Eu peguei, encostei o carro também e fui lá ajudar ele a apagar o fogo. E nós conseguimos apagar. É um exemplo de caridade ou não? Se ele passa direto, de repente, se eu não ouvisse ali, né? Se ele não tivesse parado para apagar aquele pequeno incêndio, eu deveria, às vezes, passado reto e ir embora também. Mas o ato dele de caridade, de bondade, com a natureza, me contagiou e me convidou a praticar também. Porque se a pessoa, aquele incêndio, iria destruir a natureza, as matas, quantos animais poderiam ser mortos com aquilo? Então, são os pequeninos de Deus, é a obra da criação de Deus, que fazem parte da nossa vida, que nós também temos que ajudar. E o nosso próximo, como é bom, né? Como é bom estender a mão para um companheiro. E quando a gente fala que a caridade que nós exercemos, tem pessoas que não têm religião nenhuma e faz muito mais caridade do que às vezes eu que sou espírita. Eu tinha um amigo que ele era veterinário. Ele andava na região toda também, trabalhando. E um dia eu fui com ele. E como estava... O pneu do carro furou, e eu fui ajudar a trocar o pneu. Abriu o porta-malas do carro dele, tinha, acho que ali umas 50 capas de chuva, né? Eu falei assim, meu Deus, Rogério, você tá, se vir toda a chuva que você está esperando, meu querido, né? Nós vamos morrer inundado de tanta água. Ele falou assim, não, Gilberto, sabe o que é isso? É porque eu viajo muito para a região aqui, e de vez em quando está chovendo, eu encontro aqueles andarilhos, aqueles senhorzinhos que não têm lar, andarilhos mesmo. E aquilo me corta o coração. Então eu paro o carro, vou lá e presenteio eles com uma capa de chuva. É caridade ou não é? Ele não era espírita, não tinha informação que ele era católico, só sabia trabalhar. E exercia aquilo que Jesus espera de nós. Tomar-lhe de compaixão perante o próximo mais próximo de nós. Quando ele estava viajando, o próximo mais próximo dele era aquele andarilho. Hoje, o mais próximo de mim são vocês. Então, embora que às vezes o meu comentário não agrada a todos, eu tenho que dar o melhor de mim, para que eu possa fazer um benefício de estarmos vivenciando aqui nesse momento o Evangelho de Jesus, né? Então, quando nós fazemos toda a ação do bem para um companheiro, quando nós conseguimos, temos oportunidade de matar a fome daquele que tem fome, de acalentar o frio aquele que sente frio,
a gente não sente o coração mais tranquilo, muito mais alegre, porque é um sentimento que nos fortalece. Quando nós fazemos qualquer ação do bem, estamos atraindo do nosso lado energias do bem. Espíritos também que praticam o mesmo bem ou tal bem que ao qual nós nos proponhamos praticar. Tá? Mas nós entendemos de que a caridade, ela não é circunscrita somente nas questões morais. Tratar de um cachorrinho é caridade. Acolher um gato, dar remédio é caridade. Apagar um incêndio que pode destruir as florestas, matar animais é caridade. Matar a fome de quem tem fome é caridade. Toda ação material que nós praticamos é caridade. Mas Allan Kardec, ele vai mais além nesse tema. Na pergunta 886, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta ao Espírito da codificação: qual é o verdadeiro significado da palavra caridade como entendia nosso Senhor Jesus Cristo? Ele pergunta o que significa caridade como entendia Jesus. A resposta é muito interessante. Ele fala, primeiramente, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições do outro e perdão das ofensas. Benevolência para com todos mesmo, não somente com as pessoas que nós amamos, não somente com as pessoas que são caras ao nosso coração, mas sermos benevolentes também com as pessoas que não pensam como a gente, que não participam dos mesmos gostos que nós temos. E muitas das vezes, pessoas que são consideradas os nossos inimigos. Até os nossos inimigos, nós temos que ser benevolentes para com eles. Isto é caridade. Indulgência com as imperfeições alheias. É difícil, né? É muito difícil. Nossa, eu sei disso. Porque, às vezes, uma pessoa faz sem atitudes, sem atos bons para comigo. Uma vez que ele fala não, eu aponto o dedo e é aquilo que pesa na minha consciência. Às vezes pessoas que erram aí fora, e às vezes são espíritas, e nós comentamos, né, nas rodas de amigo, você viu o que fulano fez? Você viu o que fulano falou para o outro? E olha, era espírita, hein? Então nós apontamos o erro do outro e esquecemos que nós também erramos. Ou será que nós não temos erros também, a qual o outro aponta na gente? Porque nós só conseguimos identificar o erro e o defeito do outro quando nós conhecemos muito bem ele. E quando nós conhecemos, com certeza, é quando nós temos ele, nós sabemos realmente quem que ele é. E perdão das ofensas. Como que é difícil, né? Perdoar as pessoas que nos desagradam, algo que muitas das vezes nós também desagradamos o próximo. Mas o próprio Cristo, ele nos orientou que no mundo tereis aflições. E às vezes, as pessoas que nos ofendem, que nos traem, que nos caluniam, são as aflições que nós temos que passar nessa vida para desenvolver o perdão no nosso espírito. Ele não disse que seria fácil. Por outro lado, ele nos orientou para que nós possamos ter bom ânimo, porque ele também venceu o mundo. Então, o perdão, muitas das vezes, é a caridade moral mais difícil de nós praticarmos ela. Mas, por que às vezes eu não consigo, né,
Eu vejo uma pessoa com dificuldade ou passando necessidade, eu não consigo enfiar a mãozinha no bolso e tirar alguma quantia para comprar um alimento, comprar um agasalho para aquela pessoa. E por que será que às vezes a caridade moral é tão difícil de eu praticar? Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, lá, o Allan Kardec também pergunta para o Espírito da Verdade: o que é que mais trava o crescimento da humanidade? Porque não está travando a gente? Se nós sabemos na casa espírita, na doutrina espírita, que, através do Evangelho do Cristo, que somente através da prática da caridade nós adquirimos salvação no nosso espírito, o que seria salvação? Nos libertar do sofrimento que nós passamos continuamente na vida. Então, se nós realmente entendemos que nós precisamos passar a praticar a caridade, o que é que nos trava de avançar, de progredir? Os Espíritos da Codificação respondem: o orgulho e o egoísmo. Por que o orgulho? Porque quando eu me comporto como orgulhoso, eu não dou o braço a torcer, que muitas das vezes eu criei rusgas com meu semelhante, numa discussão, no calor do momento, e depois eu reconheço que eu errei, mas o orgulho não deixa eu ir lá pedir perdão. Não aceito o erro. Eu sempre estou com a razão. E o egoísmo? Porque aquilo que nós temos realmente é uma posse e nós não temos que distribuir com ninguém. No Evangelho, no capítulo 11, também no item 11, tem uma mensagem de Emmanuel magnífica, que é a mensagem do egoísmo. Ele começa da seguinte forma: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. Olha só, Emmanuel, ele compara o egoísmo como uma chaga, uma ferida de difícil cicatrização. Ele não compara o egoísmo como um ralado, um arranhão que nós arranhamos em algum lugar, um machucado aí que logo cicatriza. Ele compara com uma ferida de difícil cicatrização. Tem pessoas que já corrigiu isso, que já superou tudo isso. Mas a maioria das pessoas, primeiramente ele pensa nele. Segundo plano, ele também pensa nele. Em terceiro plano, ele também pensa só nele. Esse é o egoísta de extremos. Aqui em Fernandópolis não tem, mas lá em Valentim tem bastante, né? Vocês querem saber, de repente, nós entendemos que, de repente não, o egoísmo, ele não é um problema da cidade, da população de Fernandópolis. Não é um problema da população de Valentim Gentil. O egoísmo é um problema da população do mundo. De nós, seres humanos, que habitamos esse planeta Terra. E nós encontramos egoístas em todo lugar. Encontramos dentro de casa, encontramos no trabalho, encontramos na via pública, encontramos na casa espírita. E sabe um local que nós mais encontramos egoístas? Se nós formos por bastante atenção, no espelho. É lá que muitas das vezes nós temos que reconhecer aquele egoísta e que nós temos que combater tudo isso. Mas Emmanuel continua falando que o egoísmo é uma chaga da humanidade que deve desaparecer da terra, porque impede o seu progresso moral. O progresso intelectual, o progresso intelectual e o progresso tecnológico, material, nós não temos como segurar. O progresso intelectual, eu posso fazer faculdade, pagar, comprar um estudo, me tornar uma pessoa extremamente culta e intelectual. Mas em sentimentos, muitas das vezes, não. Tem pessoas que têm vários diplomas, vários cursos de faculdade,
mas não conseguem amar o próximo. Eu conheci algumas pessoas que não sabiam nem ler e escrever, que não conhecia nem dinheiro, mas que tinham uma capacidade de amar imensa. A tecnologia, o avanço tecnológico da matéria, nós não temos como segurar. Vai acontecendo. Sempre. Se nós, um exemplo, há 20 anos atrás, acho que 20, né? Existia isso aqui. Hoje a nossa vida está tudo aqui dentro desse aparelho, gente. E ninguém consegue viver sem ele mais. Quando a gente esquece um lugar, parece que perdeu um membro do corpo. E muitas das vezes isso aqui está nos tirando do meio social. Um dia eu fiquei assim, assustado. Eu estava no quarto assistindo TV, de repente toca mensagem no WhatsApp, a minha esposa: Gilberto, o almoço está pronto, não vai vir almoçar? Ela na cozinha mandou mensagem para mim, ia almoçar. Às vezes a gente vê as pessoas que vão nos restaurantes, que vão passear, que sentam em volta de uma mesa, nas reuniões de família de domingo, estão em volta da mesa se alimentando, e às vezes um tempinho que dá, olha o celular. Não conversam mais. O pai chega do trabalho, a mãe chega do trabalho, às vezes não dá atenção para os filhos, porque o celular está em primeiro ponto. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque senão nós vamos deixando os valores realmente cristãos para trás. E muitas das vezes espíritas não trazem os filhos para se tornarem espíritas, iniciando na evangelização infantil. Aqui em Fernandópolis não, que todo mundo traz. Mas lá em Valentim é uma dificuldade para que os pais, os avós, as mães espíritas tragam os seus pequenos para conhecer Jesus enquanto pequeno. Para que lá na frente, quando eles se tornarem adolescentes, adultos, quando o mundo convidar eles em situações que o pai, a mãe e a família não querem que eles vivenciam, eles têm a sementinha no coração e saibam tomar a decisão. Não foi assim que eu aprendi na casa espírita. Não foi assim que a tia da evangelização me ensinou. Eu não quero isso para mim. Então, meus amigos, é muito importante nós trazermos os nossos amigos, trazermos os nossos companheiros e os nossos pequenos para a casa espírita. E o Emmanuel continua, ele fala assim que cabe o espiritismo auxiliar a humanidade no progresso da humanidade. Cabe ao espiritismo auxiliar a humanidade ao seu progresso. Como será que a doutrina espírita pode auxiliar cada um de nós a crescer espiritualmente, a evoluir, a deixar esses sentimentos para trás e nos tornarmos pessoas mais caridosas? Porque quando nós falamos em caridade, a pessoa que é caridosa, ela é mais compreensiva, ela é mais amável, ela dá mais atenção para o próximo, ela se comove com o problema do outro. O atributo caridade é uma gama de sentimentos e de atos que nós podemos praticar do bem, sempre. Então, como que a doutrina espírita pode nos auxiliar, nós que somos a população do planeta, a evoluir? Está lá na pergunta 799 do Livro dos Espíritos. Como que o espiritismo pode auxiliar o ser humano a evoluir na Terra? Combatendo o materialismo. Combatendo o materialismo. Porque enquanto nós vivermos vinculados, alicerçados na matéria, nós não conseguiremos alcançar o lado espiritual que todos nós temos, mas que poucos ainda
ainda desenvolver. Ah, mas tudo bem, eu não sou espírita, eu não tenho religião nenhuma, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. O que vocês acham? Ah, eu fico dentro da minha sala, no meu sofá, confortável, tranquilo. Eu não procuro ajudar ninguém, fazer o bem para ninguém, mas também não faço mal para ninguém. É suficiente? Pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade também. Para ser agradável a Deus, para que nós possamos sermos agradáveis a Deus, basta nós não praticar o mal? Eu não faço bem para ninguém, mas também não faço mal para ninguém. Basta sermos assim? Ele fala que não. Que é muito importante de que nós não pratiquemos o mal. É muito importante nós não praticar o mal. Mas o mais importante ainda é que nós pratiquemos o bem. Porque todos nós iremos sofrer as consequências do mal que resulte do bem que nós deixamos de fazer. Existe uma analogia, eu acho que já contei aqui, mas eu vou contar novamente para nós entender melhor essa questão. Se eu estou caminhando na calçada, tem um amigo meu à minha frente caminhando também. Esse amigo meu está comendo uma banana. Ele descasca a banana para comer e joga a casca no chão, na calçada. Eu estou vindo depois dele. Eu sei que quem vir depois de mim, pisar na casca de banana, pode escorregar, pode se machucar. Eu, sabendo do risco, eu passo reto e deixo a casca de banana lá. Outra pessoa vem depois de mim, pisa na casca de banana, se machuca, estribucha no chão, pode quebrar até a perna. Quem é responsável? Ele que jogou ou eu que não tirei? Que não recolhi a casca de banana? Nós dois. Às vezes, eu mais do que ele. Porque às vezes ele não tem noção do que ele está fazendo. Aquele que jogou a casca do chão de banana no chão, não tem noção do que está fazendo. Mas eu sei que o ato dele pode causar um acidente. Então, se eu não recolher a casca de banana, eu sofrerei as consequências do mal que resulte do bem que eu deixei de fazer. Meus amigos, a mensagem da noite que eu gostaria de trazer para vocês foi essa. Lembrando que nós tivemos vários exemplos de caridade nesse planeta. Jesus é o principal, mas depois conhecemos a biografia de Irmão Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco, meu Deus, e o próprio Chico Xavier. Chico Xavier, certa feita, ele estava em uma feira, numa gôndola, onde estava ali comprando tomates, né? Ele estava catando os tomates, colocando na sacola dele, e tinha uma amiga dele que também estava ali fazendo compras. E ficou observando o Chico. O Chico pegava um tomate ruim, pegava um tomate melhor, pegava um tomate mais ou menos, pegava um tomate bom, ia colocando dentro da sacola. Ela falou assim, o Chico, acho que ele ficou cego de vez, ele já tinha problema de visão, né? Tinha catarata, né? Ele não deve estar enxergando bem. Ela foi lá e falou, Chico, posso lhe ajudar? Sim, minha amiga, minha irmã, mas em que você quer me ajudar? Ajudar você a fazer compras. Eu vejo que você pega os tomates bons, os mais ou menos, os ruins, e está pondo na sua sacola. Por que você não faz como todos nós, todo mundo faz? Pegue só os bons. Ah, meu irmão, minha irmã, se eu pegar só os bons, vai sobrar somente os ruins para os meu próximo. Então vamos dividir o que é bom e o que é ruim para todos. Quem de nós consegue fazer compra desse jeito? Hã? Tem uns que vai lá ainda com a unha e aperta ali e machuca o tomate para ver se está durinho, né? Então ser caridoso é isso, gente. Ser caridoso é realmente pensar naquele que vem depois de nós.
Tomar de compaixão com aquele que está caído na beira do caminho. E às vezes, aquele que está caído na beira do caminho está dentro de casa. Ele está caído na depressão e nós não valorizamos, não damos atenção. Isso é frescura. Ele às vezes está no mundo partindo para um caminho que às vezes não será interessante e bom para ele no futuro, mas nós não prestamos atenção em tudo isso. Caridade é desejar aos outros e fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Então, nós vamos convidar os companheiros passistas para que tomem seus lugares, para darmos início ao passe. A nossa companheira Mi vai organizar os irmãos igualmente dos dois lados, e o nosso companheiro Gilberto irá proferir a prece durante o passe. Só um momento, viu, Gil? Senhor Jesus, nesse momento a qual estamos envolvidos pelo amor que esparge, nessa energia magnífica, entre nós, irmãos encarnados, entre os companheiros desencarnados, espíritos que vieram, tal qual nós viemos, em busca de consolação, de entendimento, de esclarecimento, de consolo. Irmãos nossos desencarnados que estão aqui, dispostos a nos ajudar, dispostos a sanar as nossas dores, tanto do corpo como também do espírito. Que nós possamos, Senhor Jesus, elevar o nosso pensamento cada vez mais a Ti, Senhor, porque é com Ti que nós aprendemos o amor, e nós sabemos que é somente o amor que cura, é somente o amor que salva, é somente o amor que nos liberta. Assim sendo, Senhor, nesse momento a qual os nossos irmãos estão aqui, preparados para transmitir as energias renovadoras a cada um dos irmãos que estão aqui para recebê-las, e cada um deles e cada um de nós possamos receber de acordo com as necessidades que nós temos e os merecimentos que nós merecemos. Porque vós, Senhor Jesus, conhece o coração de cada um de nós, sabe quais são as nossas deficiências e as nossas ansiedades. Então lhe rogamos, Senhor, Ave Cristo, o amor que envolva cada um de nós, derrame sobre cada um de nós o amor, o amparo, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Gilberto, nossa gratidão, viu? Por você nos trazer essa mensagem tão maravilhosa do Evangelho, nos lembrando que a caridade é realmente o nosso direcionamento, não é? Então, nós vamos pedir para o Gilberto falar os números, são 3 números. Quem tiver aí na mensagem, tem o númerozinho no canto. Aí nós vamos sortear as delícias da nossa padaria. 5,
53. Quem tem o número 53? Gilberto, entrega para ele. 28. 28. Ora. 29. Ó, para que o pessoal não fala que é marmelada, que eu já ganhei 3 vezes, 33. Aí o Rojo está sorteando novamente, então, agradecemos a nossa companheira Dejanira. Ele ganha direto. Mais 14. 14. Ah, lá. Docinho de banana. Então, após essa noite tão maravilhosa, esses momentos que passamos aqui desfrutando da mensagem do Evangelho, nós desejamos a todos uma semana de muita paz, de muita luz. Vamos continuar ali na nossa área aqui com a água fluidificada, os pães, essa confraternização maravilhosa. Desejarmos ao Gilberto que ele tenha um feliz retorno à sua cidade, levando o nosso abraço aos companheiros do Bezerra de Menezes. Ok? Muita paz a todos.